Bom, eu não vou mentir que até algumas horas eu tinha escrito um discurso. Eu terminei lá no salão. No meio da correria, parando para pensar no que escrever, lembrei de uma vez que eu e a Nick estávamos conversando quando a gente era menor. E ela disse quais eram os possíveis futuros maridos dela. Aí, Lucas, não, vê se você se encaixa, né, em alguma coisa. Por exemplo, Nick Jonas, Justin Bieber, Luan Santana e algum colírio da Capricho. Se encaixa. Nick, lembra que desde o começo falavam que vocês dois iam casar e eu ia fazer o famoso discurso de casamento? Bom, aqui eu tô. Se prepara, Lucas. Lulu, a primeira enrascada que você me colocou por causa da Nick não podia faltar. Me fez subir aquele bendito morro do Gavião, naquele sol. Em vez de ajudar, eu consegui errar a numeração do anel. Isso mesmo, gente. Subimos tudo aquilo, quase morri de falta de ar, para descer de lá sem ele pode só usando aliança de compromisso. Foi mal. Brincadeiras à parte, vocês são a prova viva de que quando Deus escolhe alguém pra gente, Ele nunca erra. Vocês se conheceram lá atrás, no colégio. A vida mandou cada um para um lado. A vida mandou cada um para um lado, mas Deus fez vocês se reencontrarem, graças àquela costela do Instagram. E mesmo a pandemia e a distância, vocês estão aqui juntos. Que Deus liga no céu, nada e nem ninguém desliga na terra. Que vocês continuem assim, amigos, confidentes e apaixonados um pelo outro. Parabéns. Lucas e Nicole, meus parabéns. Que grande ato de coragem. Hoje vocês juraram na frente da família, amigos e, sobretudo, diante de Deus, estarão juntos na eternidade. É uma imensa honra para mim ter sido escolhido como padrinho no casamento de vocês, meu irmão e Nicole, um casal que admiro muito. É também um compromisso, pois estarei do lado de vocês, seja nos momentos de alegria e também nos momentos de dificuldades. E quem diria que Deus escolheria Maringá como a sede do matrimônio, né? A gente estava tão longe esses últimos tempos, tem amigos de tudo quanto é lugar do Brasil e do mundo, né? E eu não imaginaria, mas Deus preparou isso pra gente. E que a união de vocês gere abundantes e férteis frutos, sempre aliados na fé, na justiça, na caridade. Continuem corajosos e podem contar sempre comigo. Parabéns. Bom, vou começar porque eu sei que o seu vai ser uma leitura mais emocionante. A minha, não que não seja sério, mas... Nicole. Os planos de Deus são sempre impossíveis de prever, mas com toda certeza são sempre perfeitos. Quem poderia imaginar, quando estudávamos lá no Santa Terezinha, que hoje estaremos aqui nesses votos? Se naquela época, pelo menos, a gente fosse melhores amigos, se a gente tivesse uma amizade próxima, nesse caso, talvez poderia ter passado na nossa cabeça que um dia a gente estaria aqui. Mas não foi o nosso caso, não era exatamente assim. A gente era amigo, mas nunca tivemos aquela amizade. Cada um de nós tinha o seu grupinho. Você sempre foi mais extrovertida, se dava bem com praticamente todo mundo, e eu sempre mais a minha. Não interagia com ninguém, fora das minhas amizades, que eu já tinha, e não tenho até hoje, né? Danilo, Guilherme.
Naquela época, eu até reparava nisso. Eu gostava do seu jeito. Admito que tinha certa admiração. Mas, meu jeito introvertido, né? Nunca conseguia conversar com você mais que algumas palavras. Quando eu mudei de Santo Antônio, perdemos praticamente totalmente o contato. Nunca mais conversamos. Então, de novo, pela ação de Deus, né? Após quase 10 anos que a gente não se via, voltamos a conversar faz exatos 3 anos. E isso, graças à internet, né? A costela aí que a toda bem lembrou. Depois disso, foi tudo muito rápido, mas como sempre, do jeito que tinha que ser. Conversamos por pouco tempo pelo Instagram, eu já decidi ir para Jacarezinho te visitar. Não muito tempo depois, já estávamos namorando. Não era fácil. Nos vimos praticamente uma vez a cada 2 semanas, se não mais, uma vez por mês quase. Às vezes, eu ainda tive que fazer uma grande pernada, né? Só para poder chegar lá, para poder te visitar e ficar só no final de semana para poder ficar junto. Mas com toda certeza valeu muito a pena. Apesar de toda essa dificuldade, nunca, em nenhum momento, pensei em desistir. Sempre soube que era a vontade de Deus. E Ele sempre nos iluminou para que tudo entre nós fosse tão perfeito. Assim como Ele vai continuar fazendo pelo resto de nossas vidas. Ainda não consigo identificar o quanto que eu te amo. Por isso te digo, te amo infinitamente para sempre. Bom, escrever para você nunca foi uma tarefa difícil, né? Quantas cartas, bilhetes, textos e legendas eu já não dediquei a você. Nesses 3 anos de namoro, mas especificamente hoje, seria muito difícil falar que eu já não tivesse te dito. Eu também tenho muito tempo, então eu com certeza iria demorar muito se eu fosse falar o que eu quero te falar e que eu gosto de te falar. Eu me empolgo muito, né? Então eu resolvi escolher um texto de um homem muito sábio e que nos ajudou, nos ajuda ainda, a construir e amadurecer nosso relacionamento. Porque mesmo estando no início de tudo, são só 3 anos juntos, nós já trilhamos um caminho que muitos casais com dezenas de anos não conseguiram chegar lá. E eu me orgulho muito disso. Então, o Dr. Saulo Barbosa, nosso doutor particular, apresentado inclusive por nossa madrinha Luana, ele diz assim, ele comentava uma parábola do barco. Então ele diz que ao longo do tempo, as diferenças entre o namoro e o casamento, elas foram pouco a pouco sendo eliminadas. Hoje já não se sabe mais o que é um namoro, o que é um casamento. Então, de modo que não se sabe mais, né, o que é. Namoro, então, ele faz uma analogia com uma praia. Ele diz que é praia, é frescobol, é picolé, é aquela brisa no mar. Então, é aquele mergulho, no caso, de volta para a praia. Já o casamento é quando você está disposto a entrar em um barco e remar para o mais profundo oceano, de modo que nem consiga estar terra firme. Como parceiro ou parceira, para fazer esse barco funcionar, só mais uma pessoa, não tem mais ninguém que precisa funcionar. Tanto falha quanto você. Por isso que eu disse. O barco ele balança, mas a sua vida ela depende dela. E a dela depende do seu sacrifício lento e diário. As tempestades elas certamente virão. É só uma questão de tempo, como a gente já sabe. Um está pendurado no mastro, tentando amarrar as velas, enquanto o outro luta de toda forma manter irregular e manter o curso do barco. Mas quando a gente se olhar, quando essas 2 pessoas se olham, há apenas uma certeza. O mar é muito, muito, infinitamente melhor do que estava parado. Você disse que tudo foi tão rápido quando a gente se encontrou e que a gente começou. Só que não foi tão rápido.
quando eu digo que você é um presente de Deus para mim, é porque antes desse mesmo dia, 3 anos atrás, dia de Santa Teresinha, eu rezei muito por você. Não por desespero ou qualquer coisa do tipo, mas porque eu pedi que Deus me mandasse alguém que eu não fosse me fazer sofrer como eu havia sofrido. 7 dias depois desse dia primeiro, de uma missa, em que eu recebi um sinal dela, a gente se reencontrou. Então eu tenho certeza que a gente sempre foi feito para dar certo. Nunca houve possibilidade de não dar certo, porque não fomos nós que escolhemos. Não fui eu que escolhi te amar, não fomos nós dois. Foi ele, por intercessão dela, e é por isso que ela está representada aqui, e por isso que ela é tão importante para nós. Entendeu? Isso você não sabia. Gostei de te contar hoje. Então, para finalizar, obrigada por me permitir ser a sua parceira nesse mar adentro. Já combinamos antes, em conversas anteriores, e hoje nós prometemos diante de Deus e da Santa Igreja Católica, que é tão importante para nós. É ali que nós estamos, essa é a nossa missão. Meu desejo e missão é edificar a nossa família, nós como casal e nossos filhos, quantos Deus permitir que venham, para juntos nós podermos adentrar o céu que Jesus preparou para a gente. E lembre-se que sair nunca será uma opção. Eu te amo.